Você sabe qual é a diferença entre pecado mortal e pecado venial? Quais são os efeitos que produz um e outro em nossas almas? Quando cometemos um pecado mortal, quando cometemos um pecado venial? É o que nós vamos ver agora nessa formação. Se você não é inscrito no nosso canal, convido você a se inscrever no nosso canal. Deixa aí o teu like, teu comentário, ative o sino de notificações para que muitas formações possam chegar até você, né? Espero que te ajude, né? Nosso canal tem como objetivo, pois, ajudar as pessoas a crescer na fé, conhecimento também da doutrina, crescer em espiritualidade também, né? Acompanhe essa formação, nós vamos tratar agora esse tema que é bem interessante. Muitas pessoas não sabem às vezes distinguir entre pecado mortal e pecado venial, né? Às vezes se confunde. Nós vamos agora tentar explicar para você a importância, né, de um e outro, a gravidade de um e outro, e vamos explicar também os efeitos que produz na nossa alma e como distinguir entre um pecado mortal e um pecado venial, né? A primeira noção de pecado, né, nos dá a própria Sagrada Escritura. Se nós lemos, por exemplo, né, a primeira carta de João, no capítulo 5, versículo 16, diz o seguinte: se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não conduza à morte, reze e Deus lhe dará a vida. Isso para aqueles que não pecam para a morte. Há pecado que é para a morte. Não digo que se reze por esse. Toda iniquidade é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Então aqui distingue, né, entre pecado grave e pecado não grave, né? Todo pecado é iniquidade, mas nem todo pecado leva à morte, né? Então aqui é muito clara na Escritura a referência e a distinção entre o pecado mortal e o pecado venial, né? Provérbios, por exemplo, diz, capítulo 24 de Provérbios, livro dos Provérbios, versículo 16, diz o seguinte: porque o justo cai 7 vezes, mas ergue-se, enquanto os ímpios desfalecem na desgraça. Então aqui tem uma primeira noção bíblica, né, sobre a gravidade do pecado mortal e o pecado venial. O justo cai 7 vezes, mas se levanta, né, todas as vezes, né? Então tem uma noção de que não se trata de, claro, minimizar o pecado. Todo pecado tem sua consequência em nossa alma, em nossa relação com Deus, com o próximo, mas já se distingue sim uma certa gravidade, uma gravidade entre um e outro, né? A Bíblia distingue muito claramente, né? Então vemos uma primeira distinção aí bíblica, né, entre um e outro pecado, né? Temos que saber distinguir o que é grave daquilo que é menos grave, daquilo que é mais leve, né? A Escritura afirma claramente, mas também a experiência humana corrobora, né? Por exemplo, né, não é a mesma coisa você que está lutando contra a preguiça, que é um pecado, que é um vício, né, que você cometer adultério, por exemplo. A gravidade entre uma coisa e outra não tem comparação, né? Não tem parâmetro, né? A gravidade entre um e outro. Não é uma coisa, por exemplo, você falar um palavrão, uma palavra ríspida com uma pessoa, que você odiar uma pessoa, né? Então, não é a mesma coisa você roubar, por exemplo, 10 reais, que você roubar, sei lá, 7 mil reais de uma pessoa, né? Então, a experiência nos mostra que tem coisas que são mais graves que outras, né? Então é importante a gente distinguir entre aquilo que é grave e aquilo que é menos grave, né? Com respeito aos efeitos que produz, né? Quais são os efeitos que produz um e outro pecado em nossas almas, o pecado mortal e o pecado venial? O Catecismo explica que o pecado mortal, ele destrói a caridade em nossas almas, né? Pela ruptura que provoca na comunhão com Deus. Rompe, né? Destrói a amizade com Deus. Pelo contrário, diz que o pecado venial, ele não destrói a amizade com Deus, mas ele fere, né, a comunhão com Deus. É uma ofensa, né? Então não é a mesma coisa destruir que ofender. Não é a mesma coisa destruir, romper, né, que ferir, né? Então não se equipara, né? Não repito, minimizando a questão do pecado. Todo pecado traz uma consequência negativa, mas tem pecados que sim, que tem um efeito muito prejudicial a nós, né? É a diferença entre o pecado grave, o pecado mortal, e o pecado não grave, o pecado venial. O pecado mortal, portanto, ele rompe a comunhão com Deus. Rompe a comunhão. Isso é muito sério, muito grave, né? O pecado venial, pelo contrário, ele ofende a Deus.
Não é que o pecado venial, não é que o pecado mortal, né, para ser mortal, é a soma de vários pecados veniais, vários pecados leves, que se torna logo depois um pecado grave. Não. A questão, claro, que o pecado venial cometido de maneira deliberada e repetida, ele debilita a amizade com Deus. Ele debilita a amizade com Deus, né? Santo Tomás de Aquino, por exemplo, ele explica na Suma Teológica que o pecado mortal é quando a vontade se deixa levar por uma coisa contrária à caridade, que é o nosso fim último. E nesse sentido pode ser contra o amor de Deus, diretamente contra o amor de Deus, como pode ser a blasfêmia ou o perjúrio, ou pode ser contra o próximo. Nesse caso, por exemplo, o homicídio, o adultério, né, o roubo. Então, o pecado mortal, ele atenta contra a caridade, seja contra Deus, seja contra o próximo, né? Optando por algo que ofende diretamente o amor, ofende diretamente a caridade, né? Assim define Santo Tomás de Aquino o pecado mortal. O pecado venial, ele diz, é quando a vontade, né, se deixa levar por uma coisa que em si é desordenada, mas não é uma ofensa direta ao amor, à caridade, né? Por exemplo, a vaidade, né? Contar vantagem para os demais, para destacar, buscar o aplauso, fazer uma coisa que por exemplo, emitir uma palavra ociosa, uma palavra... Então, não atenta diretamente contra a caridade, mas é uma desordem, né, interior. Então, essa é a distinção que ele faz entre pecado grave e pecado venial, né? Quando exatamente cometemos um pecado mortal? Quando exatamente cometemos um pecado grave? E quando cometemos um pecado venial, né? Para que se dê o pecado mortal é necessário 3 condições. São elas: matéria grave, então que o fato seja grave, né? Plena consciência, ou seja, pleno conhecimento daquilo que a pessoa faz, né? E propósito deliberado, ou seja, que você cometa isso livremente, né? Então são essas 3 condições para que se dê o pecado mortal, né? A gravidade pode ser maior ou menor, né? Por exemplo, o homicídio é mais grave que o roubo, né? Por exemplo, o adultério é mais grave que a mentira, né? Então a gravidade do pecado, matéria grave, pode ser uma coisa muito mais séria que outra, né? Em que se distingue, por exemplo, a gravidade da matéria? Por exemplo, né, os 10 mandamentos, né? Os 10 mandamentos é a referência, é o parâmetro. Então, e vai depender também, claro, da gravidade da matéria também do pecado, né? Como acabamos de dizer. Plena consciência, né? Quando a pessoa não é consciente da gravidade daquilo que ela está fazendo. Então é necessário que ela seja consciente, né? Também é verdade que a ignorância simulada ou o endurecimento do coração não atenua, né, o fato de que a pessoa não seja consciente, né? Porque se a pessoa não é consciente da importância daquele fato e ela pode alegar que ela não era consciente, existe, claro, a ignorância culpada, né? Todos nós, Deus nos deu a capacidade de conhecer a verdade, de buscar a verdade, para poder justamente, né, acertar com o bem. Se nós nos fechamos e não buscamos a verdade, se nós nos tornamos negligentes e não nos esforçamos para conhecer o bem, o que é certo, isso não minimiza, né, a gravidade dos nossos atos. Então, matéria grave, consciência, né, e nesse caso pleno conhecimento. Então não vale a simulação, eu não sabia, e também, claro, a pessoa pode querer não saber também. Então nenhuma coisa nem outra minimiza a gravidade da questão. Só que, claro, é importante, né, que para saber se o pecado é grave, que a pessoa tenha consciência do que ela está fazendo, né? Mas, repito, devemos formar nossa consciência, devemos buscar conhecimento. Não vale dizer assim, quanto mais eu não souber, né, menos grave será, porque quanto mais
nos for dado, mais será cobrado. Então não é a mesma coisa uma pessoa que não sabia que é uma pessoa que sabia. E por que não sabia? Porque não quis saber, porque não buscou a verdade. Então isso também tem uma falta, né? Tem é sério também esse comportamento, né? E por último, né, o propósito deliberado, ou seja, que a vontade faz essa escolha, né? Que a vontade queira cometer esse pecado por malícia, né? Então, assim, com essas duas condições que falamos, mais o propósito deliberado, eu quero fazer, eu vou fazer, consciente e sabendo que isso é matéria grave, então é pecado mortal. Então são essas três condições, recapitulando, né? Matéria grave, pleno conhecimento, né? E propósito deliberado. Três condições necessárias para saber quando é um pecado mortal. Entendendo, né, meus caros, que todo pecado é grave, todo pecado tem consequências. Todo pecado, também o pecado menos grave, ele vai debilitando nossa amizade com Deus. Não vai destruir a comunhão com Deus, não vai destruir a caridade em nossos corações e em nossa alma, mas vai debilitando, né? Então é muito importante que nós tenhamos claro que o pecado não é uma brincadeira, né? O pecado é algo muito sério e o pecado ele pode nos apartar de Deus, e se nós não tomarmos em sério nossa vida espiritual, nós podemos sim sofrer as consequências, né, dos nossos atos, né, das nossas escolhas erradas, né? Então espero que te ajude essa formação, né? Espero que tenha dado mais clarividência aí, ou mais clareza, espero que tenha dado mais clareza aí a tua noção do que é o mal, o pecado, né? E principalmente isso, né? Que tenhamos grandes desejos de buscar o bem, a verdade, o caminho que é o caminho do amor, né? O caminho que nos leva ao céu. Se você gostou dessa formação, pois convido, né? Peço você que deixe aí teus comentários, deixa o teu like também, se inscreva no nosso canal, ative o sino de notificações, porque isso faz com que a plataforma reconheça que os vídeos têm relevância e a gente pode alcançar mais pessoas, né? Deus abençoe, até a próxima formação, se Deus quiser. Um grande abraço.